vou passar a palavra à professora Adriana Calvo, que vai falar do país dos extremos. Extremo em termos de recursos, muito poderoso economicamente, e extremo no comportamento, os Estados Unidos. Adriana, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem também? Sim. Ok. Então, é uma grande honra estar aqui nesse grupo, né? Um abraço aí carinhoso ao meu querido professor Nelson Manriche, a todos os meus colegas aqui, muitos colegas aqui da PUC São Paulo e outros colegas que eu conheço aí dos eventos acadêmicos. Bom, eu vou falar rapidamente, porque a gente já está aí no final do dia, né? Eu não quero postergar muito aí o tempo, sobre a questão das principais reflexões em relação aos Estados Unidos, tá? Iniciando rapidamente pelo número de casos de Covid, todos sabem que, eu estava até olhando hoje no World Meter, nós já temos mais de 30 milhões de casos de Covid no mundo, e desses 30 milhões, dados oficiais de hoje, os Estados Unidos, ele está com 6 milhões e 800 mil casos, dados oficiais de hoje. Então, assim, foi uma verdadeira tragédia para a economia nos Estados Unidos, essa pandemia do Covid, né? Hoje é o país que tem aí o maior número de casos do mundo. E como foi a resposta dos Estados Unidos em relação ao Covid? Bom, a resposta foi fragmentada, porque nos Estados Unidos o modelo é um modelo de federalismo. Então, você tem, os estados, eles têm muita autonomia também para agir. E alguns estados agiram de forma rápida, outros de forma tardia. Hoje, a maioria dos casos estão concentrados em Nova York e no sul e leste do país. Bom, além disso, pode passar para o próximo slide, eu resolvi destacar aqui 2 pontos que ficaram muito mais evidentes nos Estados Unidos com a pandemia do Covid. Primeiro, a questão do sistema de saúde do país. E segundo, a questão da ausência de uma legislação garantindo para os trabalhadores o que eles chamam de sick paid leave, que é como se fosse um auxílio-doença, para que os trabalhadores que se contaminaram pudessem ficar afastados dos seus trabalhos de forma remunerada. Pode passar? Primeiro, vamos falar da questão do sistema de saúde nos Estados Unidos. Então, um dos problemas nos Estados Unidos é que o sistema ele é preponderantemente privado. Eles têm um órgão que chama Department of Health and Human Services, que administra no nível federal a questão da saúde, mas como o país, eu falei para vocês, é um federalismo, o que acontece é que no nível estadual você tem as suas agências de saúde locais. E, do ponto de vista de acesso ao sistema de saúde público, você só tem 2 programas, o Medicaid e o Medicare. Medicaid para pessoas abaixo da linha de pobreza e Medicare para pessoas idosas. Bom, e aí o que acontece? Se você não está dentro dessas 2 categorias, você tem que ter um emprego, porque o seu plano de saúde vem do seu empregador. Porque a maioria das empresas concedem plano de saúde aos seus empregados, seja por força de negociação coletiva, seja por força dos benefícios tributários que o governo oferece para essas empresas. Bom, aí veio a pandemia, com a pandemia, como nos Estados Unidos, o sistema de dispensa, o termination at will, você pode demitir sem aviso prévio, sem nenhuma procedimentalização, um sistema totalmente liberal de dispensa. O que as empresas fizeram no momento em que no primeiro momento, quando surgiu a pandemia, demitiram. E com a demissão, o que as pessoas ficaram? Sem plano de saúde. Se eu não estou abaixo da linha de pobreza, e se eu não estou no corte de pessoas idosas, eu fiquei sem plano de saúde. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muitos amigos ainda nos Estados Unidos, porque eu estudei lá nos Estados Unidos, e eu tenho uma amiga que perdeu o emprego e ela ficou muito preocupada. Ela falou, e se eu contrair o Covid? Eu estou sem plano de saúde, não tenho sistema público. Ela e o marido e a filha foram para o Canadá, porque ela tinha dupla nacionalidade, e resolveram ir para o Canadá por 2 motivos. O motivo número 1, porque lá
os casos de Covid são bem menores do que Estados Unidos, e número 2, porque se ela contrair o Covid, ficar contaminada, pelo menos ela tem o sistema público do país, e aqui nos Estados Unidos ela não teria. Outro problema também é quem não foi demitido e ficou sem plano de saúde e continuou trabalhando, tinha medo de ficar doente, porque o receio é, se você ficasse doente, você tinha só afastamento para tratar da sua saúde, só que não remunerado. Porque quando a legislação trabalhista federal dos Estados Unidos foi editada no governo Roosevelt, não trouxe esse direito dos trabalhadores de receber um auxílio-doença ou ter qualquer tipo de estabilidade, né? E aí, posteriormente, pode passar para o próximo slide, o que aconteceu foi que no governo Bill Clinton, eles aprovaram o chamado Family Medical Leave Act, que trouxe esse direito de ficar afastado do emprego, só que detalhe, colegas, sem remuneração, por no máximo de 12 semanas. Em alguns casos de doença grave, nascimento, doença de filho, cuidados necessários para um dependente direto com doença ou impacto grave. Detalhe, claro, se você trabalha numa grande empresa que tem uma negociação coletiva direto com a empresa, as convenções coletivas costumam prever esse tipo de afastamento remunerado. Mas se não há isso, pela legislação federal, você não tinha esse direito a afastamento remunerado. E com a pandemia, isso ficou muito evidente, essa fragilidade do sistema de proteção social americano. E aí o governo, em relação a esse aspecto, ele aprovou algumas medidas. E aqui, rapidamente, eu vou falar das duas medidas principais que o governo adotou. Primeiro, o chamado CARES Act, conhecido como Coronavirus Aid, Relief Economic Security Act, que foi publicado em 27 de março de 2020, e foi o maior pacote de estímulo econômico da história americana, 2,2 trilhões de dólares, é assim um pacote econômico incomparável, pelo que eu estou vendo aqui, da maioria dos países. Esse pacote foi dividido em 300 bilhões para pagamento do auxílio que foi pago a nível federal de $600 por semana para cada empregado, que é o auxílio para os americanos individualmente, 260 bilhões no aumento do seguro-desemprego, depois criação do programa de proteção contra contra-cheques, que era um empréstimo perdoável para pequenas empresas pagarem a folha de pagamento, 500 bilhões em ajuda para grandes corporações, principalmente do setor aeronáutico, e 340 bilhões aí para os governos estaduais e locais. Pode passar. E o que mais foi trazido aqui na mídia no Brasil foi o seguro-desemprego, que no nível federal, o trabalhador que foi demitido ficou recebendo $600 por semana durante 4 meses. Só que expirou em 30 de julho de 2020. E no nível estadual, além desse auxílio federal, eu podia receber o seguro-desemprego, só que depende do estado, variava de $275 como no Mississippi até $1.200 como em Massachusetts. E o tempo médio é de 26 semanas. Essa é a grande dificuldade quando a gente vai estudar os Estados Unidos, porque você tem que estudar a lei federal e cada estado tem uma regulamentação específica, né? Pode passar. E em relação à questão do afastamento remunerado, ou seja, quem não perdeu o emprego, como é que ficou a questão de se a pessoa ficasse doente? O governo aprovou o Families First Coronavirus Response Act, só que esse programa ele é aplicável somente às empresas com menos de 500 empregados, porque normalmente as grandes empresas, como eu disse, as convenções coletivas, os acordos trazem esse benefício, né? Então, o foco foi nas empresas com menos de 500 empregados e contemplou o direito, pela primeira vez na história, de afastamento remunerado de 2 semanas para os empregados que não puderam trabalhar devido ao Covid. E o que aqui é interessante, que eu acho que faltou aqui no Brasil, também a possibilidade de afastamento remunerado, recebendo 2/3 do salário, para quem não puder trabalhar devido ao fechamento das escolas. No Brasil, eu vejo que isso está sendo um problema muito constante. Eu, como advogada trabalhista, estou recebendo muita consulta de clientes dizendo que empregados estão sendo chamados a retornar ao trabalho e não estão querendo voltar porque as escolas não estão abertas e não tem com quem deixar os filhos. Nos Estados Unidos, foi dado afastamento remunerado de 2/3
para estes trabalhadores e para aqueles que tiverem que cuidar de algum parente que contraiu a doença. Né? Então, se o marido está internado na UTI, quem vai cuidar, né? Quem vai estar lá? Aí, ele tem direito a esse afastamento de 2 semanas, com 2/3 para os empregados. Então, basicamente, foram as duas medidas. Claro, gente, aqui eu só tinha 10, 12 minutinhos, eu quis ficar bem dentro do meu tempo, mas, basicamente, essas foram as medidas adotadas nos Estados Unidos. O momento agora lá ainda é muito tenso, eu converso com os meus amigos que moram lá, disse que aumentou muito o número de homeless, eles estão muito preocupados com a questão social, porque nunca se viu tantas pessoas na rua, né, porque perderam o emprego com esse problema social, embora tenha um auxílio aí do governo, né, muitas pessoas estão preocupadas com o aumento da violência social, e todo mundo agora questionando como é que fica, né, a continuidade desse auxílio, porque ele expirou em 30 de julho, né, e aí a gente tem aí uma briga, uma disputa entre democratas e republicanos sobre se vai ter uma extensão, qual vai ser o valor, se vão lançar outro programa, né, então, agora, basicamente, eles estão enfrentando aí essa discussão. Embora as taxas de desemprego tenham caído aí nos últimos meses, né, ainda a situação é muito preocupante, principalmente do ponto de vista social lá nos Estados Unidos. Então, agradeço aí os colegas, basicamente era isso. Eu não quero aí prolongar o evento, vou ficar aí dentro do meu tema e dentro do meu tempo. Agradeço aí a atenção. Obrigado, Adriana. Fez isso com muita competência, apresentou os principais dados e deu para ter uma noção bastante abrangente do que os Estados Unidos têm feito para resolver a questão, e a gente pode notar realmente que é um país dos extremos. Gilberto, quer fazer alguma consideração ou pergunta? Temos uma pergunta aqui da Patrícia, e vamos ver o que a Adriana pode nos auxiliar. Quando se considera abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos? Então, estou imaginando aqui que a pergunta é: qual seria a referência da linha de pobreza que nós podemos considerar nos Estados Unidos? E se existem medidas específicas para esse grupo de extrema vulnerabilidade? Pessoas que recebem abaixo de um salário mínimo local, né? Então, cada estado tem o seu salário mínimo regulamentado. Então, são pessoas que têm uma renda inferior a um salário mínimo. Então, esse assunto, assim, como eu disse, cada estado tem a sua regulamentação específica e, basicamente, eles usam muito a questão do teto, do valor do salário mínimo para definir essa questão da linha de pobreza para direito ao auxílio ao Medicare, né, que é um dos programas. A gente teve o Obamacare, que todo mundo disse que melhorou um pouco o sistema de saúde no Brasil, mas aí que o governo Trump, ele simplesmente boicotou esse programa e houve bastante retrocesso nesse sistema, né, ele não deu continuidade a esse programa que o Obama quis basicamente incentivar, né, então hoje o sistema de saúde nos Estados Unidos ele é muito caro, todo mundo sabe que as pessoas morrem de medo de ficar doente nos Estados Unidos, porque é um sistema muito caro, e realmente só as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade total é que têm acesso a esse programa, e não é acesso a todos, não é um acesso a todos o sistema, não inclui internação, por exemplo, é acesso a pronto-socorro, é acesso a primeiros socorros e tudo mais, né? Então, não é um completo sistema de saúde, né? Adriana, antes de passar a palavra ao André, eu perguntaria se você tem condição de nos dar, muito brevemente, um panorama de como é que ficou o desemprego, ou como é que está nos Estados Unidos a partir dessa questão da pandemia. Eu acho que perguntaram aqui qual é o valor do salário mínimo nos Estados Unidos, é 7,25 dólares por hora, esse é o padrão federal, em nível federal, mas em nível estadual, cada estado aí tem o seu salário mínimo, né, então varia muito, por exemplo, Nova York tinha a briga aí, a discussão de querer o salário de 12 dólares por hora, né. Em relação à questão do desemprego, a gente nunca teve um desemprego tão grande nos Estados Unidos, nós chegamos a ter
Agora, 45 milhões de desempregados, né, de pessoas que acessaram o seguro-desemprego. Esse nível foi o nível mais alto que os Estados Unidos teve, não é incomparável com qualquer, nem com a época da crise econômica dos Estados Unidos, que eles tiveram, acho que foi 2007, 2008, nem se chegou perto a isso, né? Então, embora os dados mostrem que recentemente esse nível, né, esses dados de 13% para 14% foram caindo, infelizmente ainda é muito preocupante esse problema do desemprego. Embora alguns empregos foram gerados aí nos últimos meses, ainda continua uma taxa de seguro-desemprego muito grande. E isso tem preocupado muito, como eu disse, do ponto de vista social. Essa questão do homeless é uma questão que quem viajou recentemente para os Estados Unidos, viajou para Nova York, Califórnia, São Francisco, sabe do que eu estou falando, de você estar andando na rua e ver um monte de gente na rua, desabrigada, mendigo, né? Homeless é mendigo, é a palavra traduzindo para o português. E diz que com a pandemia está assustadora, assim. Então, e aí tem o problema sanitário, né? Das pessoas estarem na rua e desabrigadas, desalojadas. E eu tenho uma colega minha que diz que muitos dos que estão homeless, que estão mendigando na rua, eram motoristas de aplicativo de Uber, que ficaram também sem emprego. Olha isso, André. Muita gente que estava no trabalho, né, de plataforma, caiu muito a procura e as pessoas estão utilizando cada vez menos e perderam a sua fonte de renda, né? E mesmo com o auxílio do governo, não conseguem manter um nível mínimo de vida em cidades dessas, que são cidades grandes, com custo muito alto de qualidade de vida. Tá bom, Adriana, muito obrigado, viu?